São 21h30 desta quarta-feira, dia 3 de dezembro do ano 2014. Aqui estamos mais uma vez para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas palestras obedecem às perguntas ou dúvidas que chegam através de nossos ouvintes, pacientes e alunos. Repetindo também mais uma vez, não somos vinculados a nenhuma igreja ou crença religiosa. O espiritual de cura pela medicina espiritual se refere ao poder curador, do maior de todos os poderes, o poder de Deus. Nós dirigimos 3 clínicas de dores do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, enxaqueca, labirintite, cervicalgia ou dor no pescoço, dor nas costas, dorsalgia, dor lombar ou lombalgia, ciática com dor nas pernas, dor nos ombros, quadris, joelhos e demais articulações. Também aqui, repetidas vezes, afirmamos que mais de 75% de todas as dores da humanidade deste planeta decorrem de desarranjos do sistema músculo-esquelético. A consequência imediata das dores, além do sofrimento, é a limitação e a incapacidade, como decorrência. Os pacientes procuram evitar os movimentos, pois estes provocam mais dores. E depois de algum tempo, por imobilismo, os movimentos vão se tornando cada dia piores e a incapacidade de marcha, de força muscular, de movimento, de equilíbrio, vão piorando a cada dia. A qualidade de vida piora. A decorrência é isolamento, sedentarismo, insuficiências musculares progressivas, bengala, muletas, andador e, finalmente, a temível cadeira de rodas e a depressão. A expectativa média de vida do brasileiro hoje beira em torno de 75 anos. Mas o que a idade tem a ver com as degenerações de nossas articulações, da coluna, dos ombros, quadris, joelhos, mãos ou pés? É cultura geral que falar mal da velhice é uma unanimidade. Será que envelhecer necessariamente significa sofrimento e incapacidade? Nós achamos que não. A realidade é que maltratamos muito o nosso esqueleto todos os dias de nossa vida. E os processos decorrentes de desgaste articular, artrose, são evolutivos e somatórios. É o mau uso do esqueleto que causa o envelhecimento de péssima qualidade, e não propriamente a idade. É claro que quem vive mais tempo tem oportunidade de maltratar seu esqueleto mais tempo e mais vezes. Vamos dar um exemplo bem consistente, que todos vão entender. Quanto mais jovem o esqueleto, mais elástico ele é. Mas o esqueleto, ele não tem grandes mecanismos amortecedores. Então vejam vocês, se você tem um esqueleto ainda bem jovem e você pega um peso exagerado, vamos dizer em torno de 10 a 15 quilos, isto comprime seu esqueleto. Mas assim que você deixar esse peso, por elasticidade, seu esqueleto, e principalmente a coluna, voltam à sua altura normal. Se a elasticidade do esqueleto vai diminuindo, ao carregar pesos exagerados, você está esmagando os discos da coluna, as cartilagens dos quadris
e também os meniscos dos joelhos. Então você está esmagando a coluna, isso causa uma deformidade do eixo vertebral, você está desgastando os quadris e você está gastando as articulações dos joelhos. Nos joelhos acontece um fato marcante. O desgaste nunca é igual nas duas metades dos joelhos. Se o desgaste é maior na metade externa do joelho, as pernas se deformam em X. E se o desgaste é maior na metade interna, as pernas se deformam com aquele aspecto de perna de cowboy, em arco. Então vejam vocês, quanto mais tempo tem um esqueleto, menos elástico ele é. E quando você pega peso, você está maltratando o seu esqueleto todo. E a sua altura vai diminuindo. Quando diminuímos em altura do eixo vertebral, nas articulações da coluna, vizinhas articulações da coluna, passam as raízes nervosas que inervam toda a economia do nosso corpo. Nós temos nervos que saem cranianos, nervos cranianos, na região do crânio, da face. Depois nós temos nervos cervicais da região do pescoço. Depois nós temos nervos torácicos ou dorsais da região torácica. Temos nervos lombares da região lombar. E os últimos lombares formam um grosso nervo chamado ciático que comanda os movimentos das pernas, a força das pernas. Então, se você corre, se você sobe uma escada, se você pedala uma bicicleta, se você sente frio ou calor na perna, pode ter certeza que o teu ciático está funcionando muito bem. Se tudo isso para você é difícil, se a marcha se tornando cada dia mais difícil, se você tem dores pelas pernas, até inchaços, se você tem adormecimentos, formigamentos, muita cãibra, pode ter certeza que os seus nervos ciáticos estão em sofrimento. E esse sofrimento do nervo ciático, em quase 90% das vezes, é um sofrimento por compressão mecânica. Então, por esmagamento dos espaços, por esmagamento dos discos intervertebrais da coluna, os nervos, as raízes nervosas são esmagadas, são pinçadas. E os nervos vão perdendo a sua capacidade energética de estimulação e de informação. São fatores muito importantes de compressão do eixo vertebral. Primeiro, a força da gravidade. Nós, no nosso dia a dia, somos submetidos 24 horas por dia à ação da força da gravidade que nos empurra para baixo, sendo um fator de compressão do eixo vertebral. A obesidade. Quanto mais pesado você é, mais você está comprimindo o seu eixo vertebral. Se você realiza trabalhos pesados, carregando pesos absurdos, você está comprimindo o seu eixo vertebral. Se você submete a impactos no trabalho, no esporte, no lazer, por exemplo, aquelas danças de alto impacto, aquelas ginásticas de alto impacto, são fatores prejudiciais e fatores de compressão do eixo vertebral. Também são fatores de compressão os traumas e microtraumas que nós sofremos diariamente. Como já dissemos, o nosso esqueleto é pobre nos mecanismos de amortecimento de choques. Então, o esqueleto sofre com os traumas e os impactos. Se você é um sentador crônico, que você trabalha sentado, dirige o dia todo o seu carro sentado. Chega em casa, você senta na poltrona, ou senta para ver televisão, você está maltratando muito a sua coluna e está comprimindo o eixo vertebral. Então veja vocês, todos esses fatores são fatores de compressão.
E o estresse emocional também. Se você é uma pessoa estressada, está sempre nervoso, sempre contraído, sempre contraturado, você também está comprimindo o seu eixo vertebral. E o que eu disse aqui são 7 fatores. E alguém que está ouvindo, evidentemente, já se identificou que faz tudo errado. Ou seja, tem todos esses fatores acionando os mecanismos de compressão do eixo vertebral. Se o maior inimigo do seu esqueleto se chama compressão mecânica, toda compressão causa deformidade. Se as compressões articulares maltratam as articulações, desvitalizam as cartilagens articulares, isto causa uma artralgia, que é a dor articular. A dor no joelho, em geral, é uma artralgia. E faz piorar os movimentos. O paciente evita movimentos, o que vai prejudicar todo o corpo como um todo. Haja visto que os movimentos são importantes para os rins, para o coração, para a circulação, para a função respiratória. E o sedentarismo, sentado ou deitado, favorece o aparecimento de úlceras de compressão ou decúbito, pneumonia, que são as escaras, né? Pneumonia, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e etc. As deformidades do esqueleto não causam somente dores. O doente perde o alinhamento do eixo vertebral, ou o eixo da coluna. Então, eu digo que o paciente sai do prumo, ele sai do esquadro. Uma metade dele começa a ficar muito diferente da outra. Isto causa labirintite, tonturas e vertigens, e assim, perda de equilíbrio, favorecendo as quedas, tão frequentes na idade avançada, com fraturas mais ou menos graves como consequência. E também causam uma grande insegurança ao paciente. Esta perda de equilíbrio, de força e a insegurança leva este doente ao uso de bengala, muletas, andador e até a incapacidade total das pernas leva para uma cadeira de rodas. Daí a cultura geral que envelhecer significa dor e incapacidade, mas não necessariamente isto é uma verdade. Vocês conhecem pessoas de idade até avançada que têm um esqueleto em ordem, praticam esporte, natação, corrida, bicicleta, com muito sucesso. Então, na verdade mesmo, é o mau uso do esqueleto que causam os processos degenerativos de nossas articulações e as deformidades. Também sempre repetimos aqui, pela enorme importância, quem pode nos ajudar quando estamos doentes? Vou dar a vocês todas as ferramentas que estarão ao seu alcance e servirão a todas as doenças. Eu já falei sobre isso, mas as perguntas vão chegando e talvez quem está perguntando agora não ouviu as explicações anteriores. Então nós vamos repetir, como já dissemos, pela importância. Aqui estão todos os mecanismos de cura que fazem parte de todo o cabedal, de toda a coleção de ferramentas que podem ser acionadas nos mecanismos de cura do ser humano ou mesmo dos animais. Primeiro, nós temos um instinto de preservação. É um mecanismo inato de manutenção da vida. Temos um importante instinto, ou um mecanismo de preservação da nossa vida. Isso é inato ao ser humano. Nós sempre estamos protegendo a nossa vida. Segundo, nós temos um fator chamado homeostase. A homeostase
é o equilíbrio e a harmonia do nosso organismo humano, da nossa saúde, dos seres vivos, humanos ou animais. Vejam bem, eu comparo a homeostase com aquele brinquedo que é um boneco inflável, que tem um peso na base, chamado João Bobo. Ele está sempre em pé, está sempre em equilíbrio. Se você tenta derrubá-lo, ele volta à posição de equilíbrio. A homeostase pode ser representada por esse boneco. É um mecanismo próprio, automático nosso, que sempre está buscando o equilíbrio e a harmonia do nosso organismo. Então, instinto de preservação, número 1. Homeostase, número 2. Terceiro, sistema imunológico, que nos defende dos agentes agressores. Podem ser agressores bactérias, vírus, fungos, agentes químicos ou mesmo agentes físicos. Então, nós temos também um sistema que está sempre alerta, 24 horas por dia, que nos defende de todos os agentes agressores. Pode ser até de células cancerosas também. A seguir, o quarto mecanismo, ou ferramenta de tratamento e cura, é onde entra a soberana ciência médica. Os anteriores, o instinto de preservação, a homeostase e o sistema imunológico, você tem de graça, pela graça de Deus. Mas a ciência médica, você tem que comprar. Toda a ciência médica tem que ser comprada. Então, veja você, quem tem maior poder aquisitivo pode comprar uma ciência médica mais evoluída. Quem tem pouco poder aquisitivo vai ter uma ciência médica com menores recursos. É lamentável, mas isso é uma verdade. A ciência médica, os seus mecanismos são medicina preventiva. Então, a melhor medicina que existe é a medicina preventiva. É muito melhor prevenir uma doença do que depois tentar remediá-la. Aí nós temos clínica médica geral, pediatria, clínica cirúrgica, depois vem as clínicas de todas as especialidades, né? Ortopedia, neurologia, urologia, ginecologia, obstetrícia e vai daí. Depois nós temos a psiquiatria. Aí nós falamos de toda a medicina. O número 5 de ferramenta de cura se chama cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder da mente, que é uma ferramenta importante. Mas esta cura mental, ela vale apenas para doenças psicossomáticas. Também repetimos aqui, as doenças psicossomáticas são as doenças criadas na mente, que se manifestam no corpo, né? Exemplos de doenças que possivelmente têm natureza psicossomática, né? Muitos tipos de asma, bronquite, psoríase, doenças da pele, doenças do intestino, enfim, muitas doenças, elas têm manifestação psicossomática, acontece no psíquico, para depois se manifestar no corpo. Tais doenças psicossomáticas são suscetíveis de se curarem pelo poder mental. Se a mente cria a doença, por reversão, a mente tem o poder de curá-las. Finalmente, nós temos a cura pela medicina espiritual, que é o assunto que sempre nós abordamos aqui, e que é a cura através do poder de Deus. Estas todas são as ferramentas que podem restituir saúde ao necessitado, uma vez doente. Todas as ferramentas acima de tratamento ou cura têm poder limitado. Elas não são infalíveis. Todas as ferramentas de cura não são infalíveis, mas há uma exceção. A medicina espiritual tem o poder de cura total. É um poder
ilimitado e é infalível. Ela não falha nunca. O difícil é como acioná-la. Como então podemos acudir um sofredor que está sendo atormentado por um mal que o está impedindo de viver a sua vida com qualidade? Utilizando todas as ferramentas atrás mencionadas. Claro que em nossa cultura ocidental, a ferramenta maior de eleição é a ciência médica. Mas a ciência médica, como dissemos, tem que ser comprada. Quanto mais tecnologia, quanto mais complexo o tratamento, mais caro ele vai custar ao seu paciente ou aos seus familiares. Mas para a ciência médica, você é material, você é físico. Quando muito você é uma mente com significado restrito de pensamento, planejamento e ação. Então essa é a visão que a ciência médica tem do ser humano. E como ciência, né, toda ciência, né, toda ciência tem o princípio do ver para crer. Né? A ciência, ela requer comprovação científica. Ela requer mensuração do fenômeno. Ela requer repetição, quando todas as condições são iguais, à repetição do fenômeno científico. Então, se todos esses princípios acontecem, aquilo que resultou é uma ciência. Assim nós temos matemática, física, química, biologia, informática e medicina. Todas são exemplos de ciência. E, como tal, é o ver para crer. Então, em nossa clínica, utilizamos sempre ciência médica. E a ferramenta de eleição primeira é sempre a ciência médica. Acontece, porém, vejam que interessante, a maioria dos pacientes que procuram nossa clínica são doentes crônicos, sofredores crônicos de dores do sistema músculo-esquelético e que já passaram por inúmeros médicos e conhecem todos os analgésicos e anti-inflamatórios possíveis e imagináveis. Então já é um doente crônico com descrença na ciência médica. Esse é o grosso da maioria dos pacientes que nos procuram. Apesar disso ainda, nós utilizamos alguns recursos de solução via ciência médica, mas utilizamos também uma abordagem holística, com ciência médica, fisioterapia, medicações à base de colágeno, condroitina e glicosamina, via intraarticular e não via oral, correção de postura e das deformidades musculoesqueléticas, com aulas de alongamento e fortalecimentos musculares. Não há limite de idade. Mas já estamos recebendo a notícia de que o nosso horário já se esgotou. Então, vejam vocês, o telefone de nossas clínicas são em São Paulo, 11 3744 4007 e 11 3661 4243. Se quiserem acessar os nossos sites, www.medicinaespiritual.com.br, ou se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, www.ruicomercurio.com.br. Estamos também no YouTube. Muito obrigado por essa atenção. Até a próxima oportunidade, na próxima quarta-feira. Tenham todos uma boa noite, com muita saúde. Sejam todos muito felizes.